Esse é o Ancapso e eu trago boas notícias do Congresso, hein? O veto 46 do Bolsonaro, o veto 4621 que a gente falou, né, a preocupação, porque incluía o artigo 359-O lá no Código Penal, que tornava crime punível até com 5 anos, fake news que fale sobre as eleições, que comprometa as eleições, é aquele velho problema. Quem vai dizer o que é fake news, né? Fake news tem um monte por aí, um monte de gente falando fake news, realmente tem, né? Mas a gente sabe que isso vai acabar sendo usado politicamente. O STF vai usar isso contra a direita, mas não vai usar contra a esquerda. Ou seja, no final das contas, vai usar como uma arma autoritária contra a oposição, né? Felizmente, Bolsonaro vetou isso lá em 2021 e agora o pessoal queria derrubar esse veto, botaram no Congresso, fizeram uma força, fizeram uns esquemas muito estranhos, né? O Lira adiantou a sessão, tentou começar a fazer a coisa toda antes para tentar ver se pegava os deputados despreparados. Lembra, para derrubar um veto basta a maioria dos presentes ali, então, ou seja, esperava pegar o pessoal despreparado, né? E, bom, mas nada disso adiantou. O veto foi mantido, o veto 46. E não foi a única boa notícia, não. Também, além do veto do Bolsonaro ter sido mantido, 2 vetos do Lula foram derrubados, né? O veto sobre uma emenda do Eduardo Bolsonaro, que proibia que o orçamento seja usado para uma série de coisas ruins, aborto, cirurgia de sexo em crianças e coisa e tal, uma série de coisas aqui, foi derrubado esse veto. E também a questão da saidinha. Lembra que o Lula vetou a saidinha, né, de presos, o PL das saidinhas foi aprovado no Congresso com uma ampla maioria, proibindo saidinhas, com exceção de trabalho em algumas situações. Isso, o Lula foi lá, vetou esse negócio, ou seja, permitiu que os prisioneiros continuem saindo para saidinhas normais, e agora esse veto foi derrubado, né? Então vamos falar sobre isso daqui, porque a comemoração é uma coisa boa, mostra que o povo e o Congresso estão em sintonia. Quem está errado só, sobrou quem do outro lado? Sobrou a mídia, o Lula e o STF. O problema é isso, porque ainda sobrou o STF, e eu vou falar para vocês que algumas dessas coisas aqui podem ser amenizadas com o STF. Não quer dizer que não foi uma vitória nossa, tá? Foi vitória nossa, não interessa. É o que eu falo para vocês, essa briga, gente, é uma briga que vai levar muitas décadas ainda, né? A gente tem que esperar uma boa parte desse STF sair fora, entrarem pessoas novas, então vai levar um tempo para essa briga, para a gente ganhar essa briga no final. Mas foi uma vitória, mas não vai ser uma vitória tão grande quanto muita gente pode esperar, não. Essa notícia foi sugerida por Dedo no 13 Gritaria, Peter e Dilma no Pedalinho em Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu estou gravando esse vídeo por volta das 8 horas da noite, que saíram esses resultados. Ainda tem mais coisa para ser votada hoje, tá? Ainda tem o PL da Globo para ser votado, ainda tem um monte de coisa. Tem o programa Mover, que pode voltar com as taxas da blusinha, lembra? As taxas da Shein e coisa e tal. Ainda tem um monte de coisas que pode resultar em vitória ou em derrota para o governo Lula, né? Eu acho que no pique que estão as coisas aqui, o Lula vai perder tudo hoje. O governo vai perder tudo hoje que for votado, né? Mas não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Então devo fazer um vídeo sobre isso amanhã, consolidando essas vitórias todas. Mas até esse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente ganhou tudo, o Lula perdeu tudo e as coisas são impressionantes. Olha só aqui a mobilização do veto 46 sim para manter o veto do Bolsonaro. Eu já expliquei tudo sobre o veto, não vou explicar de novo. Tem um vídeo que eu fiz ontem aqui que explica detalhadamente esse troço aí. Enfim, é muito ruim, né? Tinha que ser mantido esse veto, justamente é uma forma de fast track das fake news, é um PL das fake news rápido, né? Enfim, o resultado foi 317. Então, outra coisa que chamou atenção, 317 votos pela manutenção do veto, né? Isso, até o Rafael Lima apontou o seguinte, lá no início de 2023, quando o Lula tentou aprovar o PL das fake news, né? Lembra, o Lira tirou de pauta. Tirou de pauta por quê? Porque não tinha votos. Quantos votos tinha contra o PL das fake news? 258 votos. A maioria do Congresso era contra o PL das fake news. O Lira, se botasse para votar o PL das fake news, ia ser reprovado no Congresso, e aí o Lira tirou ele de votação para salvar o PL, para tentar salvar o PL
das fake news, né? Vai poder votar em outra oportunidade, porque você sabe, pela lei, se você vota uma matéria e essa matéria é reprovada, ela só pode ser votada de novo na próxima legislatura. Então, na verdade, foi uma sacanagem que o Lira fez ali ao tirar o PL das fake news de votação. Por quê? Se tivesse botado para votar, tinha perdido, tinha encerrado esse assunto, não se discutia mais isso. Como não foi votado, né, aí continua esses truquezinhos do Lira de criar outros projetos, PL da Globo, não sei o que lá. Por quê? Porque não foi votado aquele ali, né? Mas, de qualquer forma, repara que foram 258 votos contra a censura no Brasil em 2023, hoje foram 317 votos contra a censura. O governo Lula perdeu 59 votos em um ano. Eu falei para vocês, né, depois que não passou o PL das fake news lá atrás, ia ser difícil aprovarem de novo. Por quê? Porque todo governo começa no topo e vai perdendo popularidade no Congresso à medida que o tempo for passando. Não é uma verdade absoluta. O governo Bolsonaro foi um que melhorou com o tempo. Quando chegou na segunda metade do governo Bolsonaro, teve mais apoio no Congresso do que na primeira metade. Mas tipicamente é o contrário, você vai perdendo apoio, né? E isso está acontecendo com o governo Lula. O Lula está perdendo apoio abertamente nisso daí. Por quê? Porque o pessoal está percebendo que o governo Lula não tem um projeto para o país. O governo Lula está perdido e está se perdendo cada vez mais. E, lógico, ninguém quer ficar do lado ninguém quer comprar essa briga do governo Lula porque não tem nenhuma indicação que isso possa melhorar daqui para frente, né? Então o governo Lula está só perdendo votos nesse aspecto da censura. O povo brasileiro já deixou claro que não quer isso daí, né? Bom, pois bem, dito isso, quer dizer que nós ganhamos, que não vai ter censura e coisa e tal? Não é bem assim. Primeiro, ainda tem os PLs da Globo para tentarem botar censura nisso daí. O Lira ainda vai tentar fazer alguma coisa para voltar com o PL das fake news de outra forma mais adiante. Mas o maior risco que a gente tem, como eu falei, só sobrou o governo Lula, o STF e a imprensa do lado de lá. O problema é que tem o STF do lado de lá. E o que o STF vai fazer? O Alexandre de Moraes já deixou claro que vai acabar com a garantia do Marco Civil da internet, vai tentar atingir as plataformas no Marco Civil da internet, né, dando a responsabilidade às plataformas por coisas que as pessoas postam naquela plataforma. Isso seria uma tragédia. Eu não sei como é que as plataformas vão continuar aqui no Brasil, é muito provável que eles sigam por esse caminho. Vão acabar penalizando as plataformas, declarando inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da internet, o que é um absurdo completo isso daí. Ou seja, o Alexandre de Moraes sabe que eles são uma minoria de esquerda, que quer continuar governando o país a qualquer custo. O povo já deixou claro o que quer, o Congresso, que é o representante do povo, já deixou claro o que quer, e, no entanto, essa elite aristocrática socialista de Brasília insiste em querer penalizar fake news. De novo, ninguém gosta de fake news, ninguém está dizendo que fake news é bom, é lógico que é ruim, só que não é tão importante assim. O que eles querem usar as fake news é como uma proposta para fazer censura, e vão fazer isso ao tornar inconstitucional o artigo 19 da lei do Marco Civil da internet. Então se preparem, vai ser este o contragolpe do STF nessa história toda. O que isso vai levar? Bem, não vai ser fácil a vida da gente, nós influenciadores aqui no Brasil, e qualquer um que dependa da internet, porque provavelmente as redes sociais vão acabar sumindo daqui por conta desse tipo de coisa, né? Um absurdo completo, mas a gente não tem o que fazer. O caminho é esse mesmo, é ir batalhando até esse pessoal perceber que eles perderam. Eles são o pessoal que está perdendo, que tem que estar de saída da política no Brasil. Vai levar umas décadas isso daí, infelizmente, a verdade é essa, né? Mas esse é o caminho, né? Não tem como chegar lá sem derrotas, sem brigas no meio do caminho, sem pedras, né? O pessoal ainda vai tampar muita pedra na gente, né? Bom, mas vocês teve outra notícia boa. Também o Congresso derrubou o veto do Lula, que proíbe o uso de verbas para aborto, mudança de sexo. Está aqui, ó. Artigo 185 da LDO: é vedada a União realizar despesas que, direta ou indiretamente, promovam, incentivem ou financiem invasão e ocupação de propriedades rurais e privadas, ou seja, o governo Lula não pode usar a LDO para favorecer o MST, e aí já tem algumas coisas nesse sentido, porque aquele programa do Lula da abóbora, lembra? O PAA, que é o Programa Alimenta, não sei o que lá, é basicamente um programa de transferência de dinheiro para o MST.
agora que derrubou esse veto, o Lula não pode botar dinheiro do orçamento nesse PAA dele. Ele criou o programa está lá, foi criado e coisa e tal, mas não tem dinheiro e não pode ter. Ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. 3. Ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formada por pai, mães e filhos. Então, ou seja, o governo Lula também não pode usar dinheiro nisso daqui. E 4. Cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo. Realização de abortos, exceto nos casos previstos, nos casos autorizados em lei, né? Então, ou seja, o governo Lula não pode gastar dinheiro com essas coisas. Então, de novo, mais uma vez, é positivo a gente ter derrubado esse veto, ou seja, isso aqui agora está valendo de novo? Sim, é positivo, né? Mas não tem ilusões, não. O que vai acontecer nesse caso? O Lula vai continuar usando o dinheiro para essas coisas e quem estiver insatisfeito com isso vai ter que entrar com uma ação no STF. O que o STF vai fazer em cima dessa ação? Vai simplesmente ignorar completamente, porque ele já deu mais do que provas de que o governo Lula é o governo colocado ali pelo STF, né? O Gilmar Mendes já deixou claro, o Alexandre de Moraes já deixou claro, o Barroso já deixou claro que o governo Lula está ali por causa do STF. E a gente sabe que tem uma verdade nisso daí, né? O STF descondenou o condenado, acabou com o processo dele inteirinho para permitir que ele concorresse à presidência e fez todo o possível e talvez algumas coisas que não poderia fazer também para eleger o Lula. Enfim, isso daqui vai ser totalmente inócuo? Não, não vai ser inócuo porque a gente vai reclamar toda vez que o Lula desobedecer essa lei. O STF, porém, deve ficar do lado de lá. De novo, é uma vitória nossa. Gente, é assim que funciona, é a pressão vai crescendo. O STF, cada vez que ele tem que tomar uma decisão para ajudar o coleguinha dele do Lula lá, ele se enfraquece mais, fica mais exposto, fica mais politicamente indesejado aqui no Brasil. Então, no final das contas, mesmo que isso daqui o Lula possa resolver no STF, tal como a questão das fake news, não quer dizer que é vitória para eles, não. É vitória nossa no final das contas, né? E finalmente teve a terceira derrubada, que foi o veto ao PL das saidinhas, né? O PL das saidinhas foi aprovado com ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, e acabava com a saidinha de presos previstas na Lei de Execução Penal, né? E, de novo, aqui também vai ter troco com o STF, tá? Vocês sabem, já até sabem o que eles vão alegar, né? Que essa lei não pode ser aplicada para os detentos até aqui, porque no final das contas você não pode aplicar uma lei penal mais gravosa depois. Só que saidinha não é lei penal, é lei de execução penal. Então não existe essa ideia de que não pode ter lei mais gravosa, né? O cara não está piorando a pena dele, é uma questão de como ele cumpre a pena dele, né? Então, juridicamente, isso aqui deveria valer, inclusive, para os presos atuais. De qualquer forma, a tendência é que isso valha também para os presos daqui para frente, né? É lógico, existe o risco do STF considerar que até para os presos daqui para frente isso estaria rompendo deveres e direitos dos presos e não sei o que lá, né? Você sabe como é que é. Foi época que o STF se baseava em lei para tomar as decisões, virou um órgão puramente político, igualzinho na Venezuela, diga-se de passagem, e então é possível que eles anulem, que eles vão anular, vão tentar anular daqui para os presos para trás. Eles já cantaram essa pedra, vão dizer que quem foi preso até aqui vale a lei antiga, só vale a lei nova para quem for preso a partir de aqui. É um absurdo, não tem base nenhuma jurídica isso, porque como eu expliquei, essa ideia de que você não pode ter pena mais gravosa é verdadeira, tá? O direito penal não permite que você aumente a pena retroativamente para quem cometeu o crime no passado. Aquele aumento de pena só vale a partir daqui. Mas isso daqui não é lei penal, isso aqui é lei de execução penal. É como você cumpre a sua pena. A pena está definida, a pena foi, sei lá, 6 anos de cadeia. Como que você vai cumprir a pena é que está mudando com essa lei, né? Vamos ver também, eu acredito que isso daqui, o STF também vai ser incorporado nisso daí. De novo, isso quer dizer que, não, então eles ganharam, que enquanto eles estiverem no STF, eles ganham tudo e coisa e tal. Não, isso fragiliza eles, fragiliza o próprio STF, né? Cada vez que o STF tem que intervir para mais uma vez posar de mauzão, de não, que estamos segurando o governo Lula pela cabeça aqui, pela coleira e coisa e tal, cada vez que eles fazem isso, a situação deles fica mais dramática. E lembra, 2026 está chegando aí, vamos votar nos senadores que podem
começar a brincadeira de impeachment de ministro do Supremo. Não vai ser algo fácil, mas é algo que é possível sim. E à medida que esses ministros começam a tomar decisões contrárias ao que o povo quer e ao que o Congresso definiu, eles estão colocando a cabeça deles ali, ó, no alvo do impeachment em 2026, né? Então é isso daí. Foi uma noite de vitórias até aqui. Não sei quais vão ser os projetos que vão ser votados hoje ainda. Acredito que vamos ganhar eles também, mas vamos aguardar. Amanhã eu faço um balanço para vocês dos demais processos da noite. E a vitória foi tão grande que o Nicolas Ferreira ainda colocou aqui, ó. Confesso que hoje me deu uma curiosidade de como seria o impeachment de Lula no Congresso, né? E é verdade, né? Para pensar, a gente está falando de 317 votos contra o Lula aqui e 139 a favor do Lula. Para o Lula se livrar de um impeachment, ele precisa de 170 votos. Só tem 139. Para a gente fazer o impeachment, a gente precisa de 342 votos, ou 46 votos, alguma coisa assim, 340 e poucos votos. Ó, 317 a gente já está perto dali, né? Estamos mais perto de conseguir o número necessário para empichar o Lula do que o Lula tem para se defender nisso daí. Ó, estamos chegando perto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.